Às vezes, a pessoa nos procura, né, porque ela está angustiada. Porque, independente, é isso que a gente precisa entender, já que o Ascan nos diz que nós somos multiplicadores, né? Isso nós precisamos entender. Às vezes a pessoa nos procura porque ela está angustiada, porque ela está assustada, ela está ansiosa, ela está insegura, ela está amedrontada. Tá, aí ela te procurou. E o problema dela, às vezes, é um problema, como eu vou usar a expressão que o Ascan usou hoje, raso. É um problema raso. Na sequência, outra pessoa te procura com outro tipo de problema. Isso eu não estou falando de mim, não. Estou falando de qualquer um de nós aqui, né? Situações familiares, situações no ambiente de trabalho. Outra pessoa nos procura com um problema muito sério, com um problema muito grave. Aí você fala assim, eu vou dar atenção para esse aqui, porque o problema desse é sério, daquele outro não. E, às vezes, aquele outro, por ele não ter firmeza necessária, por ele não ter estrutura espiritual necessária, às vezes ele acaba cometendo um despautério, porque ele não tem condição de administrar aquela situação. Vocês estão entendendo? É a sabedoria do saber ouvir. Nós não sabemos ouvir. Nós sabemos falar. Falar, falar, falar. E observem, são 2 ouvidos. Então, a gente deveria fazer o que mais? Ouvir. Então, quando a pessoa nos procura, às vezes ela não nos procurou para aquele fim, mas ela está sentindo necessidade de falar. Então, nós precisamos saber ouvir. Ouvir o outro. E não interrompê-lo para falar dos nossos próprios problemas. Ou da solução que nós tivemos para um problema similar. Porque isso não consola o outro. Às vezes até o irrita mais. Ou desconforta mais. Porque aí ele pensa, por que ele conseguiu resolver o problema dele e eu não consigo resolver o meu? Que é igual. Né? Aparentemente igual. Então, o que estamos sendo chamados presentemente, com esse trecho do capítulo 2 do livro No Mundo Maior, nós estamos sendo chamados a sermos os trabalhadores da última hora. Porque a gente tem essa coisa da prepotência de somos os trabalhadores da última hora, porque a doutrina espírita, porque não, ninguém está pronto para ser trabalhador de última hora, não. O fato de você estar cadastrado numa casa espírita, de você estar fardado numa casa espírita, como é o título que muitos, né, dão, o fato de você estar vinculado numa casa espírita, fichado numa casa espírita, o fato de você fazer sopa todas as semanas, de você ir nas visitas fraternas, de você aplicar o passe, de você participar das campanhas de Natal, etc., não significa que você seja um trabalhador da última hora, aquele escudeiro que Jesus espera que você seja. Então, o que falta? Falta você ser quem você é. Detalhe, vocês estão vinculados a qualquer templo, não importa. E aí vocês dizem assim, eu sou médium. Eu sou médium. Eu tenho mediunidade, né? Eu tenho mediunidade de psicofonia, de psicografia, eu tenho mediunidade de presciência, eu tenho psicopictografia, eu sei pintar com as entidades desencarnadas,
eu sou médium passista, eu sou médium de cura. E aí você vai ao centro, você vai ao templo e cumpre com a sua obrigação. E volta para casa justificado, porque você exercitou a sua mediunidade, trabalhou no trabalho de desobsessão, exercitou a sua mediunidade, cumpriu com as suas obrigações no centro, fez a campanha do agasalho, a campanha do Natal, a campanha da criança, participou de tudo. Eu estou justificado. Você está justificado com a sua cabeça, porque diante de Jesus você não está. Por quê? Porque você não pode estar médium, ir ao centro e estar médium por 1 ou 2 horas, 3 vezes por semana. Isso não te confere o título que Jesus espera de você. Você é médium. Ser médium é estar disponível 24 horas. Agora, estar disponível 24 horas não significa que você tenha que estar disponível para dar passe a quem quer que bata na sua porta todas as horas, porque isso é indisciplina. Então, vamos organizar, né? Ser médium, você não pode estar médium, você é o médium, você tem que estar pronto para quê? Isso que nós estamos pedindo para vocês. Saber ouvir. Saber falar na hora certa. Essa questão do saber ouvir, ela é tão delicada, ela é tão importante, que quando você não dá oportunidade ao outro de se manifestar, você vai criando um abismo com ele, cada vez mais profundo, cada vez... Porque ele para de falar e vai te ouvir. Mas lá dentro dele, o problema dele continua. O problema dele não resolveu porque você foi falar do seu. O problema dele não resolveu porque você foi falar que tinha alguma coisa parecida que você conseguiu resolver. Que a sua fé te curou. E aí você pretende que o outro tenha uma fé igual à sua. Ele vai te escutar. Mas dentro dele, o problema vai se tornar cada vez maior, um abismo cada vez mais profundo. Chega um momento em que aquele problema tomou uma proporção tão grande dentro dele, por menor que o problema possa parecer, tomou uma proporção tão grande dentro dele, que você não consegue alcançá-lo mais. Você não consegue mais estender a mão para ele. Aquela história que era um furúnculo, na cabeça dele virou um câncer terminal. E ele vai morrer disso. E vai morrer disso. Porque ele acredita, ele transformou em realidade essa sua crença. Essa é a diferença. Essa é a grande diferença, né? Então, o trabalhador da última hora, essa ferramenta que o Cristo, né, espera que cada um seja, esse instrumento que o Cristo está convocando. Vocês perceberam que vocês estão sendo convocados? Vocês estão sendo convocados a se alistarem. Sabe aquela coisa do quartelato, né? Dos exércitos que convocam e os jovens têm que ir lá se alistarem? O Cristo está convocando vocês. Não sei se vocês perceberam isso. E aí, né, Gisele, vem uma situação como veio a sua, né? Você se alista e vem uma situação como essa que vem para você, para dizer o que para você? Para dizer o seguinte: tá, você se alistou, então agora é hora de você ir à luta, né? Só que você não está sozinho. Você tem um general. Você tem um general, você tem um comandante, você tem uma equipe de fronte, que é uma equipe de luz, uma equipe de respeito.
Mas a partir do momento que se arregaça as mangas e fala, eu vou à luta, né? Então, a pessoa está se dispondo a ser um colaborador. Aquilo que a gente sempre está falando. Você tem que andar 50% do caminho. Se você não andar, como é que você vai alcançar com a solução? Você não vai alcançar. Né? Então, hoje, a gente se propôs a encerrar esse tema das necessidades, né? Para a gente passar para outros temas. Parece tão estranho essa forma que eu tenho de... né? Eu já expliquei isso para vocês, a didática do meu canal, e a gente segue, mas parece estranho, porque eu já ouvi alguns comentários assim, mas o que ele fala não tem nada a ver com o que está no livro. Depende, né? Depende da maneira como você entende o livro, porque se você entender o livro literalmente, da forma literal, realmente vai ser difícil de você, né? Vai ser difícil de você entender. Mas se você traduzir o livro, traduzir o pensamento do Eusébio, o que nós estamos falando aqui, e nós estávamos presentes, né? Nós estávamos presentes em toda essa preleção, então a gente sabe o que a gente está fazendo, né? E vamos continuar, então. A gente começou a ver no estudo anterior as necessidades espirituais, nós concluímos, né? E aí encerramos com isso aqui. Evoluir, isso é uma necessidade espiritual, evoluir moralmente e espiritualmente. Chega um ponto que a pessoa não aguenta mais fazer maldade. Ela cansa. Chega num ponto em que ela não tem mais prazer, aquilo não dá para ela mais prazer. Então, ela começa a fazer o caminho de volta, né? E esse caminho de volta, ele é interessante vocês observarem, porque a partir do momento que você começa a fazer o caminho de volta, você fez tudo o que você quis fazer. Aí você fala assim, cansei. Agora eu preciso evoluir um pouco, mudar esse conceito moral que eu tenho, não sei. Quando você começa a fazer o caminho de volta é muito espinhoso, é muito pedregoso, é abismal. E por quê? Por que o caminho de volta, quando você decide, você fala, poxa, cansei. O Gregório, Papa Gregório, diante de Matilde, chora copiosamente nos pés dela, abraça, mãe, eu estou cansada, eu não quero mais fazer tanta maldade, eu não quero mais, não quero. Vamos começar o caminho de volta, porque você arrepender é só o primeiro passo. Só o primeiro passo. Arrepender não significa que, então tá, passa a mão na sua cabeça, tá tudo bem, meu filho, acabou, esquece, vamos começar de novo. Começar de novo. Para começar de novo, você tem que ir lá onde você parou. O seu processo evolutivo. Porque a partir do momento que você começa a fazer as transgressões, que você começa a fazer as maldades, que você começa a fazer as crueldades, você parou. Você parou naquele momento. Então, começar de novo implica que você tem que ir lá onde você parou para recomeçar. E aí, ir lá onde você parou, você só encontra dificuldade. Por quê? Porque foi o que você foi semeando. Você vai ter que passar pelos caminhos que você criou. Você criou sarças, você vai ter que atravessar no meio delas. Você criou espinheiros, você vai ter que passar entre eles. Você criou abismos, você vai ter que vencer esses abismos. Até chegar lá, há 3.000 anos, onde você parou o seu processo evolutivo e recomeçar.
né? Então, vai chegar um momento em que as pessoas, elas... Vocês não estão aqui comigo agora? Se eu contar para vocês onde vocês estavam há 200 anos, vocês não vão acreditar. Então, dá aquele start. Tem uns que estão mais adiantados, outros mais atrasados, mas é assim que funciona, né? Uma outra necessidade espiritual: despertar a consciência adormecida. Observe uma coisa: sonhos, né? Muitos falam assim: eu não sonho. Ou se eu sonho, eu não me lembro. Essa questão de não lembrar do sonho é exatamente quando a pessoa ela não quer reconhecer os erros que estão gravados lá na consciência. Então, ela cria um autobloqueio. E não adianta, gente. Todos, sem exceção, tiveram máculas, tiveram transgressões. A grande sabedoria é você olhar: errei, e não vou errar mais. Aí é que está a sabedoria. Despertar a consciência adormecida implica em você fazer aquela meditação, por exemplo, olhar para dentro de você e começar a vir imagens na sua cabeça que não são imagens que você gosta. Começam a vir, eu vou falar aqui, porque vem tantos pensamentos escusos, né? Pensamentos de taras, né? De vários tipos de taras. E a pessoa, ela sofre, porque ela fala: eu não quero pensar isso, por que esse pensamento me visita? Né? Então, esse pensamento te visita, insiste, você trava essa luta com esse pensamento. Por quê? Porque você está no seu processo de quebrar esse cálcio que tem em torno da sua consciência, de voltar para dentro, de despertar a sua consciência, mas você não quer, ao mesmo tempo, admitir tudo que está registrado nela. Né? A partir do momento que você vai perdendo esse medo, você começa a se lembrar dos seus sonhos, cada vez mais. Cada vez mais. Porque os sonhos, a parte biológica dos sonhos, ela é muito pequena. Ela não dura nem 10 minutos. No máximo, 15 minutos. É a parte biológica, que é as gavetinhas do cérebro se abrindo, se reorganizando, sendo arquivadas e tudo mais. O resto é desdobramento. É você em contato com você. Né? Então, é uma necessidade espiritual. Despertar a consciência, se reconhecer, reconhecer suas imperfeições. Olha que coisa bonita! Reconhecer as suas má inclinações e trabalhar para vencê-las. Às vezes, a pessoa tem uma má inclinação de falar muito, sabe? E ela não percebe que, ao falar muito, está caluniando o outro. Ela nem se dá conta disso. Então, é ela se colocar, a observar a si mesmo, né? As suas más inclinações, né? Em todos os sentidos, e estar atento a fazer essas mudanças. É claro que, se você não conseguiu em 6.000 anos de Terra, né, de 6 a 10 mil anos de planeta Terra, pode ser que demore mais um pouco, mas continuar trabalhando isto, né? Buscar Deus no templo interior. Eu já expliquei isso aqui para vocês. Se o universo, se a criação é um desdobramento de Deus, a criatura, tudo que é criado, tudo que é imanente, é Deus, gente.
Só que é Deus numa condição incipiente. Por quê? Porque não está consciente do que é. Por isso que a gente fala do um, né? Do todo. Quando você desperta a sua consciência, quando você amplia essa sua consciência, quando você vence as suas más inclinações, você se torna, né, uno com o universo. Então, você não tem medo. Pense comigo, você fazer parte de um todo muito maior e ainda assim manter a sua individualidade. Pensando da mesma forma que outras consciências. O que é, por exemplo, a consciência arcturiana? Eles são indivíduos. Mas por que eles se manifestam como consciência arcturiana? Porque eles têm um mesmo padrão de pensamento. Qual que é esse padrão? Amor, caridade, bondade, cura. Todos estão nessa mesma linha, nessa mesma vibração. Mas cada um tem a sua individualidade. Tem as almas afins, né? E cada um tem o seu universo. E ainda assim eles estão no mesmo patamar, numa mesma frequência. Buscar Deus no templo interior, a gente não está diminuindo Deus, como muitos pensam, colocando Deus num patamar humano, colocando Deus num patamar terreno. É assim que muitos pensam quando a gente fala em buscar Deus no templo interior. Não! Buscar Deus no templo interior é o esforço humano para tornar-se a imagem e semelhança do seu Criador. Ou seja, essa consciência, essa luz, voltar a ser essa luz, que foi a luz criada. Essa imagem é muito interessante, né? Porque é uma imagem de Da Vinci, né? Que foi um grande enviado crístico, né? E pensem, cada um desses sóis, cada uma dessas galáxias, aliás, me desculpem, cada uma dessas galáxias, né? Se cada galáxia, como a sua, que é muito pequena, tem em torno de aproximadamente 2 trilhões de sóis, que essa é a estimativa, não é 100 bilhões como se pensa. Pensa bem, isso tudo forma um corpo. Um corpo. E que corpo é esse? É o corpo de Deus? Não. Não. É o corpo de Cristo. É o corpo de Cristo. E você imagina vários desses corpos perfeitos num outro universo muito maior do que o que você pode conceber. E todos esses corpos são parte de um corpo muito maior. Só para você tentar entender o que seria Deus. Então, quando a gente fala para vocês aprenderem a fazer essa viagem interior, a buscar o Deus no templo interior, nós não estamos colocando Deus num patamar humano, mas nós estamos mostrando a vocês o caminho para estar em conexão com o seu Criador, né? Com o Criador primordial, que é o Criador da molécula, do princípio inteligente, com o seu Criador crístico, que é quem te adotou, quem te recolheu, quem te deu uma forma, né? Fazer a sua conexão com esse corpo, né? Então é isso. Quando a gente fala assim que do Sol central da galáxia, né, vem a luz, a energia
crística, é porque a gente está tentando dar a vocês uma imagem, porque o Sol central da galáxia é um buraco negro. É um buraco negro, né? Um portal interdimensional. Mas é uma forma, né? Uma figura que nós usamos para dizer a vocês de onde vem toda essa energia salutar. Né? Uma outra necessidade espiritual é acreditar que a vida não acaba com a morte. E isso você percebe, inclusive, em religiões muito ortodoxas. Por exemplo, os católicos, eles não acreditam em reencarnação, mas eles acreditam em salvação da alma. Ou seja, eles construíram uma forma, né, de interpretar os ensinamentos do Cristo a respeito de vida após a morte, né, como sendo a salvação ou não. Então, a alma, ela permanece ali no purgatório, ela vai ser julgada, se ela for salva, ela vai para o paraíso, se ela for condenada, ela vai para o inferno, e no dia do grande julgamento, ela irá ressuscitar. Essa é um resumo superficial da crença dos católicos. Os protestantes vão mais ou menos na mesma linha, né? Aí, se você pega os povos orientais, eles estão muito mais adiantados nesse quesito, muito mais adiantados, né? Mas cada uma delas tem as suas verdades e tem os seus erros. E é por isso que nós aqui não somos uma religião A ou B, mas somos universalistas, porque nós estamos buscando, né, juntos, quer dizer, nós estamos tentando fazer com que vocês, né, nos acompanhem para mostrar a vocês que a verdade ela é feita de fragmentos. Ela não está na doutrina kardecista, ela não está na Umbanda, ela não está no Candomblé, ela não está no budismo, ela não está no islamismo, ela não está no catolicismo, em lugar nenhum. Existem fragmentos. E qual é a nossa intenção? Pegar o que tem de melhor em cada um e agrupar e usar a nosso favor. Então, essa coisa de introjetar verdades como a vida eterna é uma necessidade humana de acreditar que, olha, a pessoa, de repente, não acredita que a morte é o fim. Aí morre um filho. Aí ela deixa de acreditar que a morte é o fim e ela começa a buscar, né, respostas que tragam a ela a crença de que ninguém morre. Vocês já se depararam com uma situação parecida? É assim que acontece, né? E aí, uma outra necessidade espiritual, praticar a caridade. Isso é uma verdade de Kardec. Fora da caridade, não tem nem salvação. Essa caridade aqui, ela é ampla. Ela não é no sentido da esmola material. Ela é algo que tem que transcender do ser humano. Essa caridade aqui, ela tem que exalar do corpo, de maneira... É tão incrível isso, senhores e senhoras, que quando você introjeta essa questão da caridade em qualquer nível, de qualquer forma, as pessoas te reconhecem. Elas te reconhecem, elas te identificam. É como se elas vissem escrito aqui na sua testa. Porque a luminosidade da pessoa muda, embora você não veja a luz em torno da pessoa, mas as pessoas pressentem que ali há luz,
pressentem que ali há um conforto espiritual, pressentem que ali há um aconchego, um acolhimento. É interessante isso. E é uma necessidade. Às vezes a pessoa ela não tem o hábito de fazer nada pelo outro. E é aquilo que o meu canal já deu exemplo. Às vezes, no Natal, ela direciona uma verba para poder, sei lá, fazer aquelas coisas que vocês fazem, aquelas campanhas, aquelas cestas e tudo mais. Né? Porque no íntimo, ela tem necessidade de fazer alguma coisa pelo outro. Às vezes ela não faz nada por ninguém. Aí acontece uma tragédia humanitária. Aí surge uma campanha da Cruz Vermelha e ela vai lá e colabora, sem ninguém saber. Faz um depósito, alguma coisa. Por quê? Porque para ela aquilo é um ensaio. E todo ensaio é válido. É válido, porque se torna hábito, o hábito se torna parte das suas atitudes e aí se torna parte da sua personalidade. Né? E, por fim, uma necessidade espiritual, uma necessidade emocional, uma necessidade básica é amar e ser amado. O ser humano, ele precisa amar, ele sente necessidade de amar, mas ele também sente necessidade de ser amado, né? De se sentir amado. E aí, dentro desse amar e ser amado, vem outros fatores, como a necessidade do perdão. É sobre isso que nós vamos falar hoje, tentar falar hoje, né? Então, nós já vimos que o ser humano ele é um ser deficiente. Ele tem necessidades que ele precisa suprir. Tanto aquelas que são naturais, como, por exemplo, eu dei o exemplo aqui de comer, como as artificiais, que para ele não basta comer o arroz e o feijão, ele vai querer comer um sanduíche. Então, ele cria necessidades artificiais, né? Que vão criar para ele dificuldades. Por isso que é tão sábio a questão da humildade. Quanto mais humilde você mais feliz você se torna, porque a prosperidade vem, a grandiosidade vem, mas as suas expectativas são baixas, são mínimas. Você fala assim, olha, eu tenho necessidade de comer, na minha casa vai ter sempre o básico, vai ter os grãos, vai ter a proteína, vai ter a leguminosa, vai ter o hortifruti, é o que eu preciso. Então, na sua casa pode ter o caviar, pode ter o bacalhau, pode ter os frutos do mar. Então, isso vai transbordar para você, porque as suas expectativas são rasas, são baixas. Você se contenta com o básico. Mas como a riqueza, a prosperidade é uma lei divina, você tem direito a ela, se vir o caviar, se vir o bacalhau, se vir os frutos do mar, você vai recebê-los e agradecer por eles. E vai desfrutar deles. Porque eles vêm como transbordo. E não como dificuldade. Aquela dificuldade que você onera as suas despesas mensais, você onera o seu planejamento financeiro para poder arcar com coisas que você ainda não está em condições. E em todos os sentidos, né? Desde vestimenta, alimentação, moradia, o status. A pessoa precisa, né, estar como ela pode, e não para atender demandas sociais. Caso contrário, ela vai ficar criando situações de dificuldades que se tornam uma bola de neve, porque ela não tem condições de arcar com aquilo.
né? Ah, mas eu quero, mas não posso. O apóstolo Paulo é muito sábio em suas palavras. Tudo posso, nem tudo me convém. Aí é a questão da humildade, né? Questão da humildade. Não é a humildade no sentido de você ser bonzinho, não. É a humildade de você falar assim, olha, não tenho condição. Né? E aí a gente percebe que muitas necessidades das pessoas, não estou me referindo a vocês aqui hoje, mas que muitas necessidades das pessoas recaem exatamente aí. Por quê? Elas geram dificuldades que oneram, né, a sua condição de honrar os seus compromissos. Por quê? Porque ela quer satisfazer aquilo que lhe interessa e não aquilo que ela necessita. Né? Então, olha, o ser humano, uma das necessidades do ser humano é lazer. E nós somos muito favoráveis a isso, porque isso desafoga o homem, tira aquela pressão interna do homem. O lazer é muito importante. Por isso que nós falamos, quando a gente estava estudando as leis do trabalho aqui com vocês, que nós somos completamente contrários à questão do homem levar o seu trabalho, que ele não conseguiu cumprir no seu horário, no seu ambiente, para a sua casa. Porque no seu ambiente de trabalho, eles têm que estar inteiro, presente, e fazer o que é possível naquela carga horária, sem roubar a hora da instituição com as suas coisas pessoais. Mas, por outro lado, ele não pode, em hipótese alguma, fazer o contrário. Levar o seu trabalho para a sua casa, que é onde é a sua fonte de refazimento. E aí, todos têm direito ao lazer. E esse lazer, olha, senhores, esse lazer pode ser um passeio na praça pública. Você se sentar no gramado, se dispuser a ver o pôr do sol, a olhar as crianças correndo, isso é um lazer. Você pode, está dentro das suas condições, você pode fazer uma viagem para o exterior. Está dentro das suas condições, você pode fazer qualquer viagem. Não está dentro das suas condições, faça o lazer que está ao seu alcance. Faça o lazer que é possível. Então, é aquela questão de atender à necessidade básica, sem gerar necessidades artificiais. Né? Agora, quando o homem, né, fica com a sua energia bem baixa, sentindo fadiga, cansaço extremo, estafa, aí ele gera, né, todo um estresse em função dessas dificuldades. Naturalmente, advém um quadro enfermiço, uma doença, né? Então, quando a pessoa adoece, o seu quadro de necessidades muda drasticamente. Você quer ver uma coisa? Às vezes a pessoa ela tem necessidade de comprar uma roupa nova todos os meses, ou um sapato novo, principalmente as damas, né? Tem essa necessidade. Ela descobre que está com uma enfermidade grave. Muda o seu quadro de necessidades. Ela deixa as necessidades materiais de lado e ela fixa as suas necessidades espirituais. E por quê? Porque a doença, ela é uma desorganização. Nós vamos explicar isso já já. Ela é uma desorganização. A sua cabeça não está organizada, os seus pensamentos estão desordenados, você não consegue ser coerente nos seus planejamentos mentais. Então,
isso tudo vai gerar uma desestruturação tão grande no seu cérebro que a consequência é uma enfermidade, né? E aí, essa hierarquia das necessidades muda. Você não quer mais se ocupar das necessidades artificiais de alimentação, você não sente mais a necessidade de satisfazer essa compulsão por compras, por consumismo, você não tem mais a necessidade de um lazer que te faça fazer uma viagem ao exterior, ou qualquer... Muda, porque você vai sentir uma necessidade de fazer o quê? O retorno, de reequilibrar-se, né? Nós vamos voltar agora, nós já vamos voltar na doença, mas para a gente entender isso tudo, todos os seres humanos, vocês já aprenderam aqui nessas 3 últimas semanas que vocês têm as necessidades materiais, as espirituais, as básicas, as artificiais, não é isso? E que as artificiais, elas estão no âmbito tanto das necessidades materiais quanto das necessidades espirituais, nos 2 âmbitos. Mas tem algumas necessidades que ficam em estado latente no ser humano. Fica no estado latente, né? Por exemplo, o agnóstico, ele não gosta de falar que ele é ateu, então ele fala que ele é agnóstico. Ele não fala que ele não acredita em Deus, ele fala que está à procura de Deus. É a mesma coisa, né? Ele não acredita, ele não quer acreditar, ele rompeu a crença dele. Perfeito. Mas a doença, a experiência da enfermidade vai emergir nele de uma forma tão estrondosa, uma necessidade latente que existia nele. Por exemplo, ele vai sentir necessidade de orar, de se reconectar com algo superior, que ele não sabe o que é, que ele não entende. Então, como todo mundo fala para ele em Jesus, em Deus, ele vai chamar esse eu superior, essa coisa superior, por Jesus ou por Deus, mas sem saber ao que ele está se relacionando, né? Então, eu estou citando o exemplo da doença. Pode ser uma tragédia natural, pode ser o furacão lá na América, que destrói a casa inteira, que dizima tudo. Pode ser um trauma, não importa, eu estou citando a doença. Essa experiência, ela vai trazer, né, essa necessidade latente de se reconectar, né? E aí, essa necessidade latente, ela vai vir à tona, né? Em alguns casos, é o contrário, é a ruptura, é a necessidade latente da transgressão, da rebeldia. Por quê? Se Deus fez isso comigo, por que eu vou acreditar em Deus? Nada mais é do que um desafio, né? A pessoa está desafiando. Por quê? Porque ela não tem esse arcabouço de conhecimentos da lei de causa e efeito. Então, ela desafia Deus. E ela diz, eu não vou acreditar em você daqui por diante. Ela fala dessa forma. Na verdade, lá dentro dele está latente a sua crença. E em algum momento, essa crença latente vai emergir. E quando essa necessidade latente, desculpa, crença não, quando essa necessidade latente, ela emerge em primeiro plano, a pessoa sente necessidade de orar, necessidade de buscar uma religião, necessidade de alimentar sua fé, necessidade de silêncio, de ficar em silêncio, de manter-se em silêncio, necessidade, às vezes, de solidão,
de estar consigo, só consigo, buscando em si as respostas que precisa, necessidade de símbolos, né? De arquétipos, coisas que tragam para ela significados. Olha, um exemplo aqui que vocês podem ter é quando uma mãe enterra um filho, né? Ela pode ter uma fé incipiente. Hoje é muito usual, quando você pergunta assim para a pessoa, qual é a sua religião? Ah, eu sou católico, mas eu não sou frequentante. Não é isso que eles falam? Eu não frequento, não sou praticante. Não é isso que eles falam? Né? Pois bem, eu sou católica, porque meus pais eram católicos, eu nasci no catolicismo, mas eu não frequento. Ótimo. Essa mãe perde um filho. Quando ela perde um filho, ela desperta nela essa necessidade, né, latente de voltar a alimentar sua fé, de buscar novamente a religião. Né? Então, é esse o exemplo que eu quero que vocês entendam. Né? Então, ao longo da jornada na Terra, né, da jornada humana, imerso na matéria, né? O homem vai acumulando experiências, né? E ao longo dessas experiências, ele vai mudando as suas necessidades. Claro, claro, incluindo as de ordem espiritual. Claro, olha só, vamos fazer uma brincadeira aqui. Há 3.000 anos ou há 2.000 anos, as necessidades de vocês eram totalmente diferentes da de hoje. Totalmente diferentes. Né? Se vocês eram da nobreza, a necessidade era de conquistas. Se vocês eram plebeus, a necessidade era de sobrevivência. Mas não tinha o que se tem hoje, depois que a sua inteligência, né, ela expandiu de uma tal forma que ela criou recursos, criou uma nova realidade. Ela criou uma nova realidade. Porque, e eu gosto muito do mito de Platão, alguém foi lá fora e viu que o mundo é diferente e veio dentro da caverna contar para vocês, vocês estão começando a colocar a carinha lá fora. Vocês estão começando a olhar pela porta da caverna, ver que lá fora tem uma realidade maravilhosa, um mundo verdadeiro, maravilhoso, né? E vocês estavam ali presos dentro da caverna, porque fizeram vocês acreditar que aquilo era a realidade. Então, as necessidades de vocês de hoje, tanto as materiais quanto as espirituais, são totalmente diferentes, porque vocês aprimoraram essas experiências. Vocês viveram, né, inúmeras oportunidades que foi dando a vocês outras condições. Olha, no começo do século, a necessidade espiritual de vocês estava para aqueles que podiam ir à igreja, porque nem todos podiam ir, os pés descalços, os servos e os escravos eram vetados, né? Então, aos que podiam ir na igreja, a necessidade espiritual de vocês se satisfazia com um clérigo voltado de costas para vocês, lendo a Bíblia em latim, sendo que você não entendia nada, mas você saía ali de dentro aliviado porque te atendeu a sua necessidade espiritual. E hoje, se você tivesse que ir a um templo, né? Que um sacerdote qualquer, de qualquer tipo de religião, incluindo o kardecismo, né? Você vê lá o orador explanando um determinado tema,
Nem sempre isso vai de acordo com atendendo à sua necessidade espiritual. Porque você está, né, com uma necessidade. Por que eu estou aqui hoje? Por que eu falo para vocês? Porque a necessidade de vocês não é a necessidade da massa. Por que eu não poderia estar num programa de televisão falando o que eu falo para vocês? Né? Então, o Zillion está num determinado grupo, a Neva está em determinado grupo, a Sheiliane está em determinado grupo, e cada um está num canto. Eu estou falando do Brasil. Mas cada um está num canto. Por quê? Porque os que estão iniciando esse processo do despertar da consciência, as necessidades deles alteraram. Então, entendam uma coisa, as necessidades, elas não se enquadram, elas não são engessadas, elas são dinâmicas. Elas vão se modificando, vão se alternando com base nas vivências de cada um, nas experiências de cada um. E é por isso que eu falo, eu dei o exemplo no começo, né, no caso do que é uma dificuldade para a nossa querida Gisele e para o meu canal. Pode ser o mesmo tipo de problema, mas as necessidades de ambas serão diferentes. A forma que elas terão de encarar a situação será diferente. Então, você não pode, quando alguém te procura o recurso da palavra, quando alguém te procura uma orientação, quando alguém te procura um auxílio espiritual, uma orientação, qualquer coisa, primeiro, você não pode jamais equiparar o problema dessa pessoa ao seu problema pessoal. O que você conseguiu resolver esse respeito não é da mesma forma como a pessoa vai resolver. Então, primeiro, escute. Escute. Até porque, ao escutar, você terá argumentos para poder ajudar. Escute. E enquanto escuta, ore. Uma frase simples: Senhor, Jesus, me oriente para que eu fale as palavras certas ao coração dessa pessoa. Nunca, jamais pretender que o problema da pessoa é incipiente. Porque pode ser incipiente para você, para ela não é. Para ela aquilo tem uma proporção imensa. Ela está sofrendo. O sofrimento dela é real. É real. Né? Então, nós falamos no estudo anterior, falamos muito que o homem era um ser deficiente, né? Porque uma coisa é ser autônomo, mas ele é um ser deficiente. Ele não pode dizer jamais que não precisa de ninguém, né? Mas o interessante, para a gente, nessa conclusão de hoje, é dizer o seguinte: ele não é só deficiente, ele é um homem inteligente, ele é dotado de inteligência. Embora ele seja um ser carente, um ser com muitas necessidades, mas ele tem uma inteligência prática. Ele tem uma inteligência que dá a ele a capacidade de antever as necessidades e de precaver-se contra elas. Ele tem uma inteligência que faz com que ele possa fazer planejamentos que vão solucionar as necessidades antes mesmo que elas manifestem. Né? Então, a vida vai estar sempre te dando limão. Mas você tem inteligência para transformar esse limão num suco do fruto da terra. Né? Amenizar essas dificuldades. Então, o homem é, sim, um ser deficitário, um ser carente, mas ele também é um ser inteligente.
com capacidade de criar soluções. Você quer ver uma coisa? Você está no normal aí, no seu normal. Acontece algo de muito inesperado, em poucos segundos a sua mente procura o plano A, o plano B, o plano C. Sua mente já vai articulando 1000 possibilidades. Por exemplo, quando escasseou os grãos, a coleta de sementes, de frutos, o homem teve que articular outra coisa. Ele foi o quê? Ele descobriu, ele estava com muita fome, um animal morreu, ele comeu a carne do animal, viu que aquilo satisfazia sua fome, inventou-se a caça. Comia carne crua. Aos caninos de vocês. Para que vocês têm o canino? Para rasgar a carne. Né? Então, quando ele descobre o fogo e aprende que o fogo, além de iluminar e aquecer, né, um dia cai um pedaço de carne, por acaso, no fogo, assa, exala aquele perfume maravilhoso que ele sentiu, e ele descobre que a carne cozida era mais saborosa. Mas, mais do que isso, o seu cérebro descobre que a carne cozida é muito mais fácil de quebrar as moléculas. E incentiva ele cada vez mais deixar de comer a carne crua e passar a comer a carne cozida. Né? Então, é inteligência a favor das necessidades humanas. E o Eusébio nos diz, impossível é progredir presentemente, né? Sem atender às obrigações da hora. Aquilo que nós já falamos com vocês. Aprende aqui, tem que colocar em prática lá fora. Né? Então, torna-se imprescindível, na atualidade, recompor as energias, reajustar as aspirações e santificar os desejos. Então, já que vocês aprenderam sobre as necessidades, e as necessidades de vocês são muitas, então a gente precisa aprender a recompor as energias para a gente se sentir em equilíbrio, para a gente se sentir, né, tranquilo. Então, o homem reencarnado, ou desencarnado também, que está aqui na esfera da Terra, ele precisa estar equilibrado com as suas energias físicas e espirituais. Elas precisam estar equilibradas. E aí entra, né, mene sane, corpore sane. Mente sã, corpo são. E entra também a questão do evangelho que discute, né, a questão do cuidar do corpo ou cuidar do espírito, né? Então, como que nós vamos recompor essas energias diante de tantas necessidades? Lá no Evangelho, capítulo 17, sede perfeitos, o item 11 traz uma instrução, né, dos espíritos codificadores, que pergunta se a maceração do corpo, né, vai levar o homem à perfeição moral. Claro que não. Né? De jeito nenhum. Porque o corpo físico, ele é o estágio final do corpo espiritual. Ora, se ele é o estágio final, ou desdobramento, né? O espírito vai se desdobrando em corpos, o espírito é luz. Ele não consegue manifestar-se ainda em luz porque o corpo está na matéria densa. Ele vai se desdobrando em vários corpos. Corpo astral, corpo mental, corpo espiritual, corpo perispiritual, etc. e tal. Né? Então, o que acontece? É óbvio que o que acontecer com o espírito reflete no corpo físico e o que acontece ao corpo físico reflete no espírito. Não é isso? Se o espírito está em equilíbrio, se o espírito está bem, o que ele reflete para o corpo? Bem-estar,
saúde, tranquilidade. Mas um homem que macera o seu corpo, que autoflagela o seu corpo, buscando através dessa autoflagelação, né, a perfeição moral. Primeiro que isso não agrada a Deus em hipótese alguma, né? O que vai acontecer? Isso que ele está fazendo no corpo dele vai influenciar diretamente o quê? O espírito dele, a alma dele. Por quê? Porque o espírito ele está escravo do corpo, ele está cativo ao corpo, ele está preso ao corpo. Então, o que o corpo está passando vai refletir no espírito. E para que você tenha um corpo saudável, você tem que ter um espírito saudável. Para que você tenha um espírito saudável, seu corpo tem que estar bem. Não é isso? Né? Então, vamos fazer a comparação, ainda no Evangelho. Né? O que se deve fazer para manter o equilíbrio entre necessidades tão diferentes, que são as necessidades do corpo físico e as necessidades da alma, do espírito? Né? O que a gente vai fazer? E aí, os espíritos, né, orientam, os instrutores ali da codificação orientam, que são dois sistemas que se chocam, que se defrontam. Né? Tem aquele grupo que acha que tem que acabar com o corpo, aniquilar o corpo, macerar, autoflagelar o corpo, para poder a alma ser engrandecida, e tem aqueles outros que acham que tem que, os materialistas, que a alma não existe, que isso não tem sentido, né? Se suicidar, você só está acabando com o corpo físico. Né? Então, são duas violências, duas grandes violências. E olha que sabedoria nessa orientação dos espíritos, né? Ao lado desses dois grandes partidos, formiga a numerosa tribo dos indiferentes, que sem convicção e que sem paixão são mornos no amar e econômicos no gozar. Né? É uma lástima esses enganos, é uma lástima. Né? Então, onde está a sabedoria? Onde que está a ciência de viver? Né? O Espiritismo, através da codificação, vem trazer esse auxílio, essa resposta, né? Mostrando, em primeiro lugar, que a morte do corpo físico não dizima a alma. E que um corpo está em dependência mútua com o outro. E vocês já sabem disso. Né? Uma pessoa que comete um autoaniquilamento, por exemplo, ela não fere só o seu corpo físico, ela não fere só o seu corpo físico. Um autoaniquilamento fere o seu perispírito e fere o seu espírito. Né? Então, quando você fere o seu perispírito, geralmente a sua próxima existência traz as marcas dessa cicatriz. Por quê? Porque uma coisa está em dependência com a outra, está ligada à outra. Né? Então, para manter esse equilíbrio, você tem que cuidar do seu corpo, você tem que cuidar da sua alma. Você gosta de fazer os exercícios físicos, de fazer as suas ginásticas que chamam, né? Mas também faça os seus exercícios morais e espirituais. Essa é a grande ciência, essa é a grande sabedoria. Né? Então, essas entidades que vocês chamam de espíritos, né?
e através do Jorge, que é quem ditou essa mensagem em 1863, ele fala: não castigue o corpo pelas faltas que o seu livre-arbítrio o induziu a cometer, e pelas quais ele é tão responsável quanto o cavalo mal dirigido é pelos acidentes que causa. Né? Então, qual é a grande ciência aí? Né? Dobrar o espírito, submeter o espírito, mortificar o espírito. De que forma? De que forma que você mortifica o espírito? Não cedendo a instintos, não cedendo a impulsos. Você fala assim: estou parando de fumar. Ah, mas eu vou fumar só mais um cigarrinho agora. Né? É esse tipo de exemplo que eu quero dar para vocês. Né? Aquela pessoa que não consegue viver sem uma aventura extraconjugal. Ah, mas é só um caso, só um casinho. Ele está se ligando a outras mentes, a outras mentes, a outras mentes. Está criando, né, situações. Então, quando fala em dobrar o espírito, em submeter o espírito, em humilhar o espírito, é você silenciar diante de uma ofensa. É você não revidar, né, uma crítica. É você saber escutar. É você não expor o seu pensamento numa discussão acalorada, por mais que você saiba que você está coberto de razão, porque você só vai acirrar ainda mais os ânimos. São coisas assim. Quanto tempo nós ainda temos? Então, o corpo, a mente e o espírito estão interligados. Você não consegue atender às necessidades de um e deixar o outro, né, deficiente. Você não consegue. Por quê? Porque um depende do outro para poder funcionar em equilíbrio. Então, se um desses corpos não está bem, ele vai desestruturar os demais, porque é uma engrenagem. Você vai na academia, faz 2 horas de exercício físico, cuidou do seu corpo. Chegou em casa, brigou com a sua esposa ou com seu esposo. Criou uma situação vexatória dentro da sua casa com todos os seus familiares. Seus filhos correram para o quarto porque ficaram com medo de você. Tem desequilíbrio. Né? Então, esse desequilíbrio vai te deixar sempre em condições de carência. Então, a pergunta: quais são essas necessidades latentes que o homem precisa satisfazer no seu espírito e no seu corpo? Agora, nós vamos falar das 2 coisas juntas, para se sentir realizado. Né? As 2 coisas juntas. Primeiro, o homem precisa de um sentido na sua vida. Você tem um sentido para a sua vida? Qual é o sentido da sua vida? Todas as pessoas precisam de dar um sentido na sua vida. Às vezes a pessoa fala assim: o sentido da minha vida é criar os meus filhos. Aí cria os filhos. Os filhos estão criados, estudam, formam, casam, vão embora. A pessoa fala assim: minha vida não tem mais sentido. Acabou. Está errado. Você precisa criar sentidos que não são só esses sentidos materiais, físicos, como, por exemplo, educar ou criar os seus filhos. Você precisa criar um sentido, como, por exemplo, o seguinte: eu preciso criar uma família. O sentido da minha vida é formar uma família diferente de criar os filhos. Porque aí os filhos criam, vão embora e você ainda continua com a família. Porque não importa a distância em que cada um esteja, vocês continuam. Então, você deu um sentido para a sua vida.
né? Então, todo ser humano, ele precisa de um objetivo, de uma visão, de algo para onde ele caminhe. Para onde você está indo? Qual é o seu sonho? Você precisa de ter sonhos. São esses sonhos, são esses sentidos, são esses objetivos que vão te impulsionar sempre para frente, que vão sempre te levar para o próximo estágio. Qual é o seu sonho? Você já... mas eu já estou velho. Agora não tem mais sonho, não. Então, você nem está velho, você já morreu. Né? Você nem está aqui mais. Então, é preciso ter sentido. O sentido, a vida, o sonho, a visão, isso é uma necessidade do seu espírito. É uma necessidade do seu espírito. Né? Que vai te fazer, essa necessidade, ela vai te fazer buscar várias outras alternativas para a sua vida. Né? Depois, necessidade de reconciliação. O ser humano, ele tem essa necessidade de se reconciliar, de fechar círculos da sua existência, de vencer ressentimento. Ele não fica em paz quando ou ele precisa perdoar ou ele precisa pedir perdão. Ele tem necessidade de ser curado da mágoa. Ele tem necessidade de ser curado, de tirar aquilo, porque faz mal a ele. Pense vocês, se vocês tiverem alguma grande mágoa, pensem na mágoa, aquilo faz mal para você, seu coração dispara, vem sudorese, a respiração muda, mesmo que você não perceba. Faz mal. O ser humano precisa ser curado do ressentimento, da mágoa, e não tem outra forma de curar isso a não ser através do perdão. Jesus já deu a dica lá há 2000 anos. Não é 7 vezes, é 70 vezes, 7 vezes por dia. Com tudo. Porque quando a gente está falando em perdão aqui, nós estamos falando também naquela coisa da desculpa, desculpar, que é um perdão menor. É um perdão menor. Né? Então, a reconciliação, ela é uma necessidade totalmente de ordem espiritual, mas que vai refletir nas suas necessidades de ordem material. Por exemplo, quando você está com muitas mágoas, com muitos ressentimentos, quando você não exercita o perdão, a sua vida fica truncada. Ela fica truncada. Ela não se deslancha. Por quê? Porque você se cerca de entidades, né, que coadunam com aquele sentimento. E, geralmente, são entidades muito negativas, às vezes até perversas. Elas coadunam naquela mesma frequência em que você está. Então, elas não permitem que você deslanche, que as suas coisas vão para frente, que você saia daquele círculo. E, às vezes, senhoras e senhores, vocês precisam olhar para o passado, porque, às vezes, tem coisa que a sua consciência optou por esquecer, mas o seu espírito não perdoou. Você quer ver uma coisa? Abuso na infância. A pessoa cria mecanismos de esquecimento, mas não perdoou. Não entendeu e não perdoou. Né? Então, infelizmente, não tem outro caminho. É só através do perdão. E o perdão é de ordem divina, eu não diria nem que é de ordem espiritual. É de ordem divina. Né?
Então, o ser humano, ele pode viver bem, em harmonia, ele conversa, ele ri, ele brinca, mas ele muito dificilmente vai encontrar a sua paz interior sem que ele pratique isso. Outra necessidade do ser humano é a necessidade de ser reconhecido. Ele quer ser reconhecido. Ele quer ser reconhecido pela sua própria identidade. A cor que ele tem, a etnia que ele tem, o credo que ele tem. Observem para vocês verem como a pessoa se ressente quando alguém fala mal da sua religião. Né? Você imagine as pessoas que têm opção sexual diferente da do gênero que elas nasceram, como elas se sentem, né, magoadas em relação à discriminação que sofrem. Então, todo ser humano, ele quer ser reconhecido pela sua identidade, por quem ele é, pelos seus valores. Então, você vê, você faz um trabalho excepcional lá na sua empresa e o seu superior não dá a menor, você fica magoado. E é diferente, hoje é até uma técnica, né? Às vezes você faz um bom trabalho e o seu superior elogia publicamente, né? Faz todo um incentivo. Ele está fazendo o quê? Atendendo a sua necessidade de reconhecimento. Né? Então, é interessante porque você tem a necessidade de que os outros te reconheçam, mas você também tem uma necessidade aí muito forte, que é a necessidade de se reconhecer. Lembra quando eu falei para vocês que vocês precisam conhecer quais são as suas habilidades, quais são as suas competências, quais são os seus vícios, os seus defeitos, que vocês precisam fazer essa busca interior, né? Então, você também tem essa necessidade de se reconhecer, porque às vezes você pensa que conhece, você pensa que se conhece e às vezes não se conhece, né? A partir do momento em que o ser humano se reconhece, a partir do momento em que ele está disposto a ser curado de qualquer ressentimento, né? Então, ele vai, mais uma vez, em busca, né, da sua libertação. Né? Porque ele não vai mais se sentir humilhado. A partir do momento em que você conhece as suas habilidades, você conhece as suas competências, o outro não te reconheceu, não reconheceu o seu valor, o problema é dele. Porque você sabe o valor que você tem. Você conhece a sua capacidade. Né? Então, essa necessidade, ela está muito relacionada com respeito. Respeito pelo outro, pelas características do outro, e respeito a si mesmo, com o seu autorreconhecimento, a sua aceitação da alteridade, ou seja, de saber quem você é. Eu sou uma pessoa preta, eu tenho uma opção sexual diferente, eu pratico uma religião que não é reconhecida pela massa e estou muito bem com as minhas escolhas e com o que eu sou. Porque tem uma história também que a pessoa, ela exige o reconhecimento, mas ela não se reconhece. Ela não se reconhece. Então, ela quer mudar de cor, quer mudar de cabelo, quer mudar de qualquer coisa, porque ela não se reconhece. Então, aqui entra muito uma questão de compaixão. Quando você reconhece o outro com seus direitos e deveres, com as suas falhas e com as suas virtudes, com seus erros e com seus defeitos, né? Significa que você está vendo no outro a si mesmo.
é como se você se colocasse no lugar do outro. É o respeito. É você saber que o outro não é o Zé, é o José da Silva. Que ele não é mais um, ele é um indivíduo. Ele tem sonhos, ele tem desejos, ele tem família, né? Então, é interessante a gente se colocar no lugar do outro, né? E o outro que está nessa situação de minoria, ele aprender a se reconhecer, porque enquanto ele não se reconhecer, ele não sairá da condição de minoria. Porque a partir do momento em que ele se reconhece, ele exige o respeito a quem ele é, ao que ele é. E aí ele não precisa ficar brigando para ser respeitado ou reconhecido. Porque ele já se impõe. Ele já se mostra. Né? Então, independente de credos, de cor de olhos, de religião, todos são o quê? Humanos. Filhos do mesmo Criador. Eu gosto muito dessa parte aqui. A necessidade de disciplina. A necessidade de organização do lugar, no espaço e no tempo. Né? Por quê? Porque o ser humano, ele é um ser espaço-temporal. Espaço-temporal. Ele ocupa um espaço em determinado tempo. Então, ele precisa de harmonia, de equilíbrio. A desordem influencia negativamente na sua estrutura vital. Vocês já ouviram dizer que um quarto bagunçado, uma casa em desordem, reflete a mente dos seus moradores? Vocês já ouviram falar isso? É exatamente assim. É exatamente isso. Né? Então, a pessoa ela necessita organizar os seus arquivos mentais e espirituais, ela precisa ter o seu próprio planejamento de vida e ela tem a necessidade de dar ordem, de organizar os acontecimentos da sua vida, organizar as experiências, realizar planejamentos. Não é aquilo que a gente fala para vocês, viva o dia de hoje, um dia de cada vez, não significa que você não tenha planejamento, não significa que você não tenha sonhos, significa que não é para você dar um passo maior do que a sua perna. Significa que não é para você ficar vivendo o problema que ainda não existe, criando ansiedades desnecessárias. E é por isso que essa organização espaço-temporal, né, é uma organização que parte de dentro para fora. Sua cabeça está em ordem, a sua vida vai estar em ordem. Né? Isso vai se refletir no seu armário de roupas, isso vai se refletir no seu banheiro, na sua cozinha, no seu quarto, na sua vida, na sua sala, nos seus relacionamentos, principalmente nos relacionamentos afetivos. Né? Por quê? Porque sua cabeça está em ordem. Você se reconhece, você está em equilíbrio. Né? Será que isso tudo que eu estou falando não faz parte dessa nova doutrina espírita, desses novos conhecimentos? Porque até agora, até no começo desses últimos anos, vocês só aprendiam sobre como era a vida no umbral, como era isso, como era aquilo, mas agora vocês estão aprendendo a viver na matéria. Porque se vocês não viverem bem na matéria, vocês não vão viver bem no plano etéreo. Não é isso? Então, o homem necessita ordenar os acontecimentos, conhecer as suas prioridades, ter sonhos,
né? Sentimentos, as próprias lembranças, não apagar lembranças porque elas foram ruins. Olhar de frente para elas, né? E é por essa razão, senhores, que a doença manifesta. Por quê? Porque a patologia, ela é um sintoma da desordem. Ela é um sintoma da desorganização mental e espiritual. Acredite. Né? Então, quando alguém adoece, essa organização, ela perdeu o eixo. Então, se desestrutura. Né? Então, como que a pessoa se cura? Ela precisa restabelecer aquela ordem. Então, por exemplo, o câncer, né? O câncer, ele é uma desordem, né? De sentimentos, de uma desestrutura dos sentimentos. Se não for dessa existência, de outras. Ele está muito relacionado a mágoas, né? A angústias existenciais que podem não ser dessa existência. Então, essas mágoas, elas criam anomalias celulares. Elas desenvolvem células anômalas, né? Essas células vão se alimentando e vão se multiplicando. E vão crescendo. Né? Então, é preciso que o homem se intere dessa necessidade de reconciliação, de reconhecimento, né? De vários fatores para que ele esteja o quê? Em equilíbrio. Não é fácil, Ascan. Nós estamos num mundo aí que está, exatamente, eu estou ensinando a vocês a procurar manter o eixo, porque lá fora está fora do eixo. Então, se lá fora está fora do eixo, como é que está a Terra? Está doente. O planeta está enfermo. Por quê? Porque está totalmente desestruturado, desorganizado. E nós estamos chegando no final, a necessidade de verdade. O homem necessita de verdade. Ele precisa transcender as aparências. Né? Ele precisa compreender como são as coisas na verdade, na realidade. Né? Então, ele pode até viver de mentiras, criar situações em que ele mesmo acredite na mentira dele, mas chega um momento em que ele se entrega. Então, você pode, essas redes sociais que alimentam as ilusões, você pode viver nesse mundo de ilusão por muito tempo. Vai chegar um momento em que você é desmascarado por você mesmo. Né? E a necessidade de liberdade. Né? Então, essa necessidade de liberdade, ela é muito ampla, porque aqui não diz respeito somente ao conceito de você não estar preso a alguma coisa ou a alguém. É um conceito muito mais amplo, que diz respeito à sua autonomia. Né? Se você não tem autonomia, você não tem liberdade. Né? Então, veja bem, você está num relacionamento amoroso, como é que entra essa questão da liberdade aí, da autonomia? Você quer ter liberdade total, mas você está preso às algemas do ciúme. E aí? Como que fica esse relacionamento? Né? Então, a liberdade, ela diz muito respeito a você transcender o seu ego, a entender que você só pode exigir o que você tem condição de oferecer, de dar.
na mesma proporção, né? Libertar o ego é você ter poder sobre o seu ego. Porque nós já aprendemos, você não mata o seu ego, você não dizima o seu ego, você não sufoca o seu ego, até porque você não sobreviveria. Mas você pode dizer quem é que manda em quem. Né? Então, o ser humano, da mesma maneira como ele tem necessidade de pertencimento, ele tem necessidade de verdade, ele tem necessidade de várias coisas, ele tem necessidade de se libertar. De libertar tudo que o aliena. O que aliena o homem? Essa ilusão da matéria, a necessidade, o apego às coisas materiais, às coisas transitórias, né? Tudo que mantém o homem em estado de subordinação. Então, não precisa ser as grades de uma cadeia. Aquela história, né? Às vezes, atrás de uma grade de cadeia, tem homens muito mais livres do que tem nas ruas, né? E, por último, a necessidade de pertencimento. O homem, ele tem a necessidade de pertencer a alguma coisa. Quando ele é criança, quando ele é pequeno, ele sente necessidade de pertencer a uma família. E quando essa família não corresponde, cria aí uma grande desestruturação espiritual que ele vai carregar o resto da sua existência. Uma mãe desestruturada, um pai drogado, uma família desestruturada, desequilibrada, não vai trazer para essa criança a sua necessidade de pertencimento, porque ele vai ter vergonha. Ele vai ter vergonha dos seus pais, da sua raiz, né? Então, quando tem essa ruptura, né, nessa necessidade, né, de uma forma muito drástica, vão gerar jovens adultos que são muito... que têm muita dificuldade em estruturar famílias coesas, porque ele fez essa ruptura de pertencimento. Então, já que ele não pertenceu a uma família, não se sentiu pertencido à família inicial, quando ele busca essa necessidade num companheiro ou numa companheira, ele não vai se permitir pertencer ao outro, àquele novo conjunto familiar, de uma forma completa. Ele não vai conseguir criar raízes. Ele não vai conseguir criar raízes. Por quê? Porque ele teve uma ruptura na sua infância que fragmentou a sua formação de conceitos sobre o que é uma família, sobre essa necessidade de pertencimento, porque a família é a base, né? Que vai dar ao ser humano reencarnante essa segurança de um lar, do acolhimento, da educação, da proteção, da segurança. E ele teve isso fragmentado. As famílias aí, você percebe muito esses casos, às vezes o pai é prisioneiro, ou às vezes ele é um trabalhador e sai de casa para trabalhar de madrugada, volta de noite, a mãe também tem que trabalhar. Quem cuida do bebê de 5, 6 meses é outra criança de 9 anos. Cuida de poucos meses, cuida da criança de 3 anos, cuida da criança de 5 anos, cuida da criança de 7 anos. Né? Como que está essa necessidade de pertencimento dessa criança de 9 anos? E mesmo das crianças menores que estão sob seu cuidado, que ela não tem ainda maturidade para poder atender às necessidades das outras. Então, são circunstâncias, problemas kármicos recorrentes.
É o Dharma que os budistas falam, né? Então, a gente encerra aqui hoje essa parte das necessidades, da explanação de como atender essas necessidades, lembrando a cada um de vocês que aquilo que eu falei no estudo anterior, nós estamos atentos às verdadeiras necessidades, né? Quando nos trazem as verdadeiras necessidades. Mas cada um precisa entender que se essa necessidade que ele tem, sendo ela básica, né? Por que que eu consegui atender essa necessidade ou por que eu não consegui? Então, essa resposta está dentro de cada um, nas leis de causa e efeito, né? Ninguém é castigado, ninguém é submetido a uma situação de castigo, a bel prazer do Criador, porque você pecou, porque você fez isso ou porque você fez aquilo. Em absoluto. É o seu próprio espírito quem solicita, em contrato assinado de seu plano reencarnatório, vamos dizer assim, que solicita experimentar determinadas necessidades básicas, porque você diz que já tem condições de superá-las, né? E qual é a nossa função nisso tudo? Te encorajar, te intuir, encaminhar as pessoas certas, encaminhar você a situações, né, que vão ajudar resolver aquele emaranhado de situações, mas lembre-se da necessidade de organização, de disciplina, de colocar a sua cabeça em ordem, de colocar as suas ideias em ordem, antes de ficar chorando, lamentando, se achando o último ser, né? Pense nisso. Até onde, né? Eu consigo, por mim mesma, entender e aceitar. E enquanto você pensa, ore. E como disse Jesus, aquele que bate, a porta abrir-se-á.